turma, tudo bom? Vamos para mais uma aula? Bom, essa semana nós vamos estudar sobre o MMC e o MDC, certo? Mas o que é MMC e o que é MDC? Bom, agora nós vamos ver isso, certo? Mas antes, vamos fazer nossa oração? Fechem seus olhos, oremos. Senhor Deus, amado e eterno Pai, graças, Senhor, nós te damos pelos cuidados, pelas bênçãos e pela proteção. Esteja conosco nessa aula, abençoe para que nós possamos aprender e compreender o que aqui for ensinado. Esteja também, Senhor, nesse dia com os nossos familiares, protegendo e cuidando de cada um. É o que te pedimos, já agradecidos em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, peguem suas apostilas na página 194 e vamos começar a entender um pouco mais aí, né? Entender um pouco sobre o MMC em específico nessa aula. Bom, nós temos aí o desenho aí de 3 relógios, certo? E cada um desses relógios aí está marcando uma hora, né? No caso, o relógio 1 marca 6 horas, o relógio 2 a mesma coisa e o relógio 3 a mesma coisa. Mas o que o probleminha aí está nos dizendo? Olha só. O primeiro relógio toca de 15 em 15 minutos. O segundo, de 30 em 30 minutos. E o terceiro, a cada hora. A que horas eles tocarão juntos novamente? Quando esse fato ocorrer, quanto tempo terá passado? Bom, como é que nós vamos resolver um problema desse tipo? Nós vamos resolver um problema desse tipo encontrando o MMC, né, ou o mínimo múltiplo comum, né, destes números dados. No caso, 15, 30 e 60, porque é o que representa hora, né? A cada hora, então 60 minutos, beleza? E aí nós temos exatamente isso aí no probleminha na sequência aí, ó. O primeiro relógio, ele irá tocar às 6, às 6h15, às 6h30, às 6h45, às 7 e às 7h15. O segundo relógio irá tocar às 6, às 6h30, às 7, às 7h30, 8, 8h30 e assim sucessivamente. O terceiro relógio irá tocar às 6, às 7, às 8, 9, 10, 11 e assim sucessivamente, beleza? Então, o que nós encontramos aí? Que os relógios irão tocar juntos novamente às 7 horas da manhã. Se eles tocaram juntos às 6, então eles irão tocar juntos novamente às 7 da manhã, né? E aí ele pergunta assim, quando esse fato ocorrer, quanto tempo terá passado? Então terão passado aí 1 hora, né, do tempo em que eles tocaram juntos, beleza? Agora, essa resposta, ela pode ser encontrada mais rapidamente se nós encontrarmos, né, o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum entre 15, 30 e 60, ou seja, o intervalo de tempo em que cada relógio tocará novamente, né, com exceção de 0, né, nós iremos encontrar aí se nós calcularmos o MMC destes números. Beleza? E aí nós podemos fazer do modo que está citado aí na nossa apostila. Ó. Os múltiplos de 15, né? Então vamos tirar os múltiplos de 15. 15, 30, 45, 60, 65, 75, 90, né? E assim sucessivamente. Os múltiplos de 30, 30, 60, 90, 120, 150, 180 e assim sucessivamente. Os múltiplos de 60, 60, 120, 180, 240, 300 e assim sucessivamente. Então, eles irão tocar juntos a cada 60 minutos, ou seja, a cada hora eles irão tocar juntos novamente, beleza? Mas vamos fazer o seguinte, vamos assistir um videozinho aí para você entender como é que você pode fazer melhor este cálculo aí para você encontrar o MMC dos números, beleza? Então assista o vídeo com atenção e a gente volta agorinha. Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que cai na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá pessoal, hoje nossa videoaula é sobre MMC, mínimo múltiplo comum, certo? Essa aula vai ser bem direta, como tirar o mínimo múltiplo comum, certo? Então, nessa primeira questão, já direto ao ponto, ó, eu quero tirar o MMC de 2 e 4. Como é que a gente faz o MMC de 2 e 4? A gente pega o 2, ó, aí bota uma vírgula e o 4, certo? Aí a gente vai tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. A gente quer saber quem é o menor múltiplo comum desses dois números, tudo bem? Ó, a gente bota o 2, vírgula e o 4. Bom,
Para isso, a gente tem que saber quem são os primeiros números primos. Quem são os primeiros números primos? Eu vou colocar aqui, ó, com observação aqui, que eu vou usar em todas as questões. O 2 é número primo, o 3, o 5, o 7, certo? Os primeiros números primos. O 11, e assim vai. Existem infinitos números primos. Mas por que eu peguei os números primos? Porque eu vou dividir esses dois números pelos números primos. Exemplo. Algum desses números dá para dividir por 2? Dá. Os 2 dá para dividir por 2, certo? Então, meu objetivo é colocar números primos aqui, ó. No caso aqui vai ser 2. E dividir esses dois números, ou só um. Importante que um deles, ou os dois, seja divisível por esse número primo que eu estou colocando aqui, tudo bem? Então, vamos lá, ó. 2 dividido por 2, ó. Esse 2, primeiro 2 aqui, ó. Esqueça o 4. 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. Então, bota o resultado aqui, ó, na linha de baixo. Aí, vírgula, aí pega o 4, ó. O próximo número é o 4. Aí, faço a mesma coisa. 4 dividido por 2 dá quanto? 4 dividido por 2 dá 2. Tudo bem? Meu objetivo é que esses dois números virem 1. Tá vendo que esse primeiro já virou 1, tá vendo, ó? O 2 virou 1. Mas o 4 virou 2. Então, ainda não acabei de tirar o meu MMC. Tudo bem? Agora, eu vou dividir novamente por 2. Por quê? Porque eu estou vendo que esse 2, ó, é divisível por 2. O 1 a gente não divide, porque nosso objetivo é que ele vire 1, ó. Ele já virou 1, então ele está ok. Agora eu quero que esse 2 vire 1. E ele vai virar agora. 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. Então, a sacada aqui da história é fazer o quê? É a gente colocar números primos aqui, ó, e sair dividindo até esses dois números. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Pode ser quantos números você quiser. Você pode tirar o MMC de quantos números você quiser. Eu vou fazer mais aqui para frente, você vai prestando atenção. Então, você vai dividindo até esses dois números aqui, no caso, virar 1. Tudo bem? E aqui a resposta vai dar quanto? Aí você multiplica esses números aqui que ficaram aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Então, o MMC de 2 e 4 é 4. Tudo bem? Vamos fazer outra, você entendeu mesmo? Vamos lá? Essa outra aqui, ó, eu quero MC de 4 e 6. Então, faça mesmo passo a passo. 4,6. E passo o traço aqui. E segue aquela mesma lógica. Vou dividir pelos números primos, que é quem? 2, 3, 5, 7, 11 e tem infinito, certo? Os dois são divisíveis por 2, ó. Então, vou dividir por 2, ó. Aí divido, ó. 4 dividido por 2 dá quanto? 2, ó. Aí bota a resposta aqui embaixo. Aí bota a vírgula. 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3, tudo bem? Ok. Agora, algum desses dois números é divisível por 2? Eu só posso passar para o próximo número primo, que é o 3, depois que as possibilidades de dividir por 2 acabarem. O 2 ainda é divisível por 2, então continuo botando 2 aqui, ó. Eita, bati aqui na folha. Então vamos lá. Por 2. Eu vou continuar dividindo por 2 porque esse número aqui ainda é divisível por 2, ó. 2 dividido por 2 dá quanto? Dá 1. O 3 é divisível por 2? Não. Então, a gente repete, certo? Quando ele não é divisível, a gente repete. E agora? Agora adianta esse 1, já virou 1, né, que eu queria. Ó, 4 virou 2 e o 2 virou 1. Então, já virou o que eu queria. O 6 virou 3. O 3 eu repeti, porque não era divisível por 2. E agora, só ficou 1 e 3. Então, o próximo número primo é o 3, tudo bem? Então, eu vou dividir por 3. O 1 eu repito. Quando ele vira 1, eu fico só repetindo, certo? E eu divido, ó. 3 dividido por 3 dá quanto? Dá 1. Pronto. Virou 1 e 1, como na questão anterior. E agora, o que é que eu faço? Eu multiplico esses números aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 4 e 6 é 12. Então, bota aqui, ó. É igual a 12. Vamos fazer a última aqui, ó. Essa é a primeira videoaula. Assista a próxima, certo? Vou fazer com números um pouco maiores. E agora, esse MMC aqui, ó. Eu tenho 10, 12 e 15. Não tem problema. Bota os três números aqui, ó. E vou fazer a mesma coisa. Que é o primeiro número primo lá que eu botei. Vou colocar aqui de novo, ó. É o 2, 3, 5, 7 e 11. Tem outros números primos, certo? Tem infinitos números primos. Mas, vamos começar aqui dividindo por 2, ó. Algum número aqui dividido por 2 é o 10, ó. 10 dividido por 2 dá quanto? Dá 5. Aí eu boto vírgula. O 12 dividido por 2 dá quanto? Dá 6.
Então aqui é 6, ó. E esse 15 não é divisível por 2. O que é que a gente faz? Repete. Então vou repetir ele, ó. Repetindo 15, porque ele não é divisível por 2. Certo? E agora? Algum desses números é divisível por 2? É o 6, porque ele é par. Então vou continuar aqui dividindo por 2, até quando não der mais, certo? O 5 é divisível por 2? Não. Então repete. Aí vírgula. O 6 é divisível por 2? Ó, 6 dividido por 2 dá quanto? Dá 3. Então, é divisível, eu divido, certo? E o 15 dividido por 2? Não dá, certo? Como ele não é divisível, eu repito o 15, tudo bem? E agora? Agora eu vou para o próximo número primo. Ó. Já usei o 2, agora eu vou dividir por 3. O 3 é divisível por 3 e o 15 também. Ó. Então vamos lá, vou dividir por 3. O 5 é divisível por 3? Não. Como ele não é, eu repito. O 3 é dividido por 3? Ó. É, 3 dividido por 3 dá 1. Ó, o primeiro número virou 1 aqui, né? Tem que todos virar. Ó. 15 dividido por 3 é divisível? É. 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5, certo? E agora eu vou ter que dividir esses números agora por 5, que é o próximo número primo aqui, ó. Então vou dividir aqui por 5, ó. 5 dividido por 5 dá quanto? Dá 1. Agora repito, 1 dividido por 5, ó, já virou 1, eu não divido, só faço repetir o do meio. E esse 5 dividido por 5 aqui, ó, esse próximo, terceiro número, também dá 1, tudo bem? 5 dividido por 5, 1. Então virou 1, 1, 1. Meu objetivo, já consegui, ó. Deixei todo mundo virar 1. E agora eu multiplico isso aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o MMC de 10, 12 e 15 é quanto? 10, 12 e 15 é 60, tudo bem? Assista o vídeo aula 2, que vocês vão entender bem direitinho. Até uma próxima, pessoal. Se gostou, dá um like, se inscreve e ajude o canal a crescer. Obrigado. E aí, turma, conseguiram entender aí como se calcula o MMC de um número? Beleza, se não entenderam, tá? Volte o vídeo, assistam novamente, quantas vezes for preciso, para que você possa aprender aí a tirar o cálculo de MMC. Beleza? Então, olha só. Na sequência da aula, vocês irão realizar aí as atividades da página 195, certo? E a atividade número 34 aí, que está na página 196. Beleza? Mas antes de nós realizarmos a atividade, nós temos que entender que MMC nada mais é do que o mínimo múltiplo comum de 2 ou mais números, tá? E esse mínimo múltiplo comum, ele vai ser encontrado com os cálculos que vocês viram agora aí como são realizados, certinho? Então aí, nós temos um exemplo aí na página 195, né? Dizendo exatamente sobre isso. No caso aí, tira o mínimo múltiplo comum de 6 e 8, né? Lembrando que o mínimo múltiplo comum é sempre diferente de 0. Então, é o menor múltiplo de 6 e 8 diferente de 0. Tá? Ou o menor múltiplo de um número dado, né? De 2 ou mais números dados, né? Diferente de 0 sempre. Beleza? Então, assistam o vídeo com atenção e realizem as atividades aí da página 195 e a atividade número 34 da página 196. Ok? Então, bons estudos e até a próxima.